Oi, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro, e nós vamos começar mais uma semana, né? E nessa semana nós daremos início nas atividades com o PET volume 5. Na semana passada eu deixei disponível no grupo o PET volume 5 para que vocês providenciassem a impressão, né, do PET. E hoje, segunda-feira, nós daremos início então com as atividades do novo PET, do PET volume 5. É a nossa primeira semana e como hoje é segunda-feira e de costume, né, nós iniciamos aí com as atividades de língua portuguesa. Alguns alunos, infelizmente, não concluíram o PET volume 4, né? E teve alguns que não concluíram ainda nenhum PET. E olha, chamando a atenção de vocês mais uma vez, é muito importante realizar as atividades, né? É a nossa ferramenta de estudo, são as atividades do PET, são as atividades remotas. É isso, né, que permite você continuar aprendendo e também permite que você conste, né, como estudante. É isso que está contando a sua carga horária. Então, ainda dá tempo, faça o PET, né? Quem ainda não fez, faça a língua portuguesa do PET 5 e faça uma atividade que está em atraso. Depois faça a matemática do PET 5 e faça uma atividade que está em atraso. O importante é realizar as atividades, cada um no seu tempo, de acordo com a rotina da sua casa, mas não deixe de realizar as atividades. Então, vamos para as atividades hoje de língua portuguesa, semana 1 do PET 5. Língua portuguesa, semana 1. Querida criança, você já leu contos? Então, contos, né, é um gênero textual, é um tipo de texto. Que histórias você leu e gostou? Por quê? Você lembra algum conto aí que você tenha lido e tenha gostado? Por que você gostou desse conto em específico? Volte aí e lembre algum conto que você já leu. O que você acha que passarinhos gostam de comer? Né? Então, a gente já pode imaginar aí, será que nós vamos falar aí de algum conto que fale de passarinho? Você imagina o que passarinho gosta de comer? Será que gostam de comer minhocas? Observe as ilustrações do texto a seguir. Do que você acha que o texto vai tratar? Então, primeiro nós vamos fazer uma atividade de observação para a gente tentar entender aí do que o texto vai tratar a partir da observação dessas ilustrações. O texto literário nos leva para o mundo da imaginação, né? Então, nós temos aí contos e dentre os contos, nós temos alguns contos aí conhecidos, né? Que são os contos de fada. Tenho certeza que você já leu aí algum conto de fada. Antes da gente entrar no gênero, né, conto, nós vamos imaginar aí o que será que o passarinho gosta de comer? Será que ele gosta de comer minhoca? Então, nós vamos primeiro observar as imagens para depois a gente realizar a leitura deste texto. Então, vamos observar as imagens. Nessa primeira imagem, né, nós vemos aí dois pássaros, né? E tem uma minhoquinha aí dentro do buraco. Ela colocou, né, a cabecinha dela está aí viradinha para o passarinho azul e ela deixou, né, do ladinho de fora o seu rabinho, né? A segunda imagem nós temos o quê? Nós temos os passarinhos aí, um puxando para cada lado da minhoquinha. E por fim nós temos aí os passarinhos todos cansados, né? Os dois cansados e a minhoquinha está fugindo. Agora nós vamos voltar e realizar então a leitura desse conto para ver o que ele vem aí nos contar. Número 1, atividades número 1. Acompanhe a leitura realizada por alguém de sua família para saber se o que você pensou sobre o texto se confirma. Então, nós olhamos as imagens
Agora vocês vão pedir aí para um adulto, né, para alguém de sua família, realizar a leitura para você, para ver se o que a gente imaginou ali através da imagem se confirmou. E depois eu peço que vocês façam também a leitura, né? Treinem bastante a leitura, faça a leitura aí várias vezes. É um conto pequeno, dá para vocês repetirem aí pelo menos umas 3 vezes a leitura. A minhoca e os passarinhos. Era uma vez uma minhoca que botou a cabeça de fora para tomar ar e deixou o rabo aparecendo do outro lado do buraco. De repente, surgiram 2 passarinhos, um pela frente, o outro por trás. Um agarrou a cabeça da minhoca com o bico, o outro agarrou o rabo, e cada um achou que fez um bom negócio. Cada um puxou o máximo que pôde para o seu lado. A minhoca foi se esticando toda. Em qual bico ela iria ficar? Então, quem será que ia ganhar, hein? Quem estava puxando pela cabecinha ou quem estava puxando pelo rabo? E a minhoquinha foi se esticando. Quem será que ia conseguir comer a minhoca? Furiosos, os 2 passarinhos começaram a se agredir e, entre tapas e bicadas, acabaram largando a presa, que tratou de escapulir. Adeus, gostosa minhoca. Então, né, eles foram aí cada um puxar para um lado e eles ficaram estressados, começaram a brigar e a minhoquinha acabou escapulindo e indo embora, né? Ela se salvou. Agora nós vamos para número 2. Agora responda. Letra A. O final da história surpreendeu você? Por quê? Então, ele surpreendeu você, esse final aí, que a minhoquinha não ficou com ninguém? Por que ele surpreendeu você? Marcar a resposta que considera correta. Não teve fim a história, passarinho não gosta de minhoca ou a minhoca escapou? Letra B. Você acha que as histórias com finais inesperados são mais interessantes? Por quê? Porque, né, aqui pergunta se você foi surpreendido com o final da história. E aqui pergunta por que você acha que finais inesperados são mais interessantes. Marcar a resposta que você considera correta. Não tem graça, são emocionantes, são iguais às das outras histórias. Letra C. O texto é escrito em versos ou estrofes, como um poema, como Batatinha quando nasce? Esse texto que nós lemos aqui, da A Minhoca e os Passarinhos, ele foi escrito em versos e estrofes, como poema? Sim ou não? Então, vocês vão olhar aqui a organização do texto. Ele está escrito em verso e estrofe? Essa é muito fácil. Número 3. Quem são os personagens do conto? Quem participou do conto? Quem são os personagens? Resposta completa. Marcar a resposta que considera completa. Na verdade, vocês vão marcar, né? São galinhas e minhocas? Minhoca e borboleta? Passarinhos e minhoca? Quem são os personagens? É só marcar. Tem a linha aí, mas depois tem o marcar. Então, vocês podem somente marcar. Galinhas e minhoca, minhoca e borboleta, passarinho e minhoca. Número 4. Quem conta a história do conto é chamado narrador, né? A pessoa que está contando, ele se chama narrador, a pessoa que está fazendo aí a leitura. Marque a alternativa adequada. No conto A Minhoca e os Passarinhos, o narrador também participa da história como personagem? Quem conta a história, quem narra a história também é personagem? O narrador apenas conta a história e não é personagem? Então, vocês vão marcar a opção que vocês acham certa. Quem está narrando participa da história ou somente conta? Número 5. A história começa com a minhoca tranquila com a cabeça e o rabo de fora. O que acabou com essa tranquilidade? Então, lá começou, né? Que a minhoca estava tranquila com a cabeça e o rabo de fora. O que acabou com a tranquilidade da minhoquinha? Marcar a resposta correta. As borboletas? Os passarinhos? As galinhas ou os gatos? Quem que acabou aí com a tranquilidade da minhoquinha? Número 6. Sublinhe, né? Passa um traço no trecho a seguir. A expressão que indica que algo inesperado vai acontecer
Então, vocês vão sublinhar no trecho a seguir a expressão que indica que algo inesperado vai acontecer. De repente, surgiram 2 passarinhos, um pela frente e outro por trás. Então, né, onde aí nesse trecho está indicando que algo inesperado vai acontecer? Número 7. Número 7, agora nós vamos fazer uma produção textual, uma produção de texto. Você vai reescrever o conto A Minhoca e os Passarinhos. Reescrever. Tem algumas regrinhas aí para a sua professora. Então, você vai reescrever para que a dona Vanessa possa aí fazer a leitura da sua reescrita. Não é copiar. Você vai reescrever o seu reconto da história. Não se esqueça de fazer uma bonita ilustração mostrando o que mais gostou da história. Então, nós temos aí uma atividade de reescrita do conto, porém, você vai fazer aí com as suas palavras, você vai recontar a história com as suas palavras. E ao final, lá, né, no PET de vocês, tem um espaço para que vocês façam uma ilustração da parte que você mais gostou. Então, nós temos aí algumas dicas para você fazer essa reescrita, esse reconto da história. São dicas aí, ó. Letra A. Para começar, converse com alguém de sua família sobre a sequência dos fatos da história. A sequência, o que aconteceu, né, em cada parte da história. Durante a reescrita, é importante que leia e releia o conto para verificar se apresenta os personagens e o ambiente, o problema a ser resolvido pelos passarinhos, o clímax, ou seja, o momento de maior tensão na história e o desfecho, ou seja, como o problema foi resolvido. Então, vocês vão aí, né? Primeiro vocês vão conversar sobre a sequência dos fatos da história. Depois, na hora da reescrita, vocês vão voltando lá no conto original e vão vendo, né, quais são os personagens, onde isso aconteceu, o ambiente, qual foi, né, o problema a ser resolvido pelos passarinhos, o que os passarinhos queriam, o clímax. O que é o clímax? É o momento de tensão, né, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. E o desfecho, que é o final da história, né, como esse problema aí foi resolvido, como que a história terminou, né? Então, é aquilo que a gente fala, a história ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Letra C. Para as crianças que não adquiriram escrita independente, poderá ser feito um relato oral e a sua transcrição na íntegra ser realizado por um adulto que acompanhe. Então, atenção, quem ainda não consegue escrever, né, sozinho aí, com bastante independência, vocês vão falar para um adulto aí da família, né, com as suas palavras, recontar, e eles vão escrever, né, no seu lugar. Mas no segundo ano C, todos conseguem fazer essa atividade, né? Então vocês vão fazer aí a reescrita vocês mesmos. Vocês são espertos, inteligentes e já sabem escrever, né? Então vamos lá. Primeiro o título. Vocês vão dar o título para a história de vocês e vocês vão fazer aí, então a reescrita. Lembrando que é com as suas palavras. Você vai reescrever contando da sua maneira. Título, que é a primeira coisa que a gente tem, né, no texto. Depois, era uma vez. A partir da ilustração aí, você vai me dizendo o que está acontecendo aí. Era uma vez. Depois, 2 passarinhos. O que esses 2 passarinhos viram? Depois, cada passarinho, o que cada um foi fazendo? Os passarinhos, o que eles fizeram, né? Quando eles, a hora que eles perderam a minhoquinha. Por que eles perderam a minhoquinha? E a minhoca, o que ela fez? Então, você vai reescrever usando a sua criatividade, as suas palavras, certinho? Então, são essas as nossas atividades de língua portuguesa. A atividade de língua portuguesa dessa semana, ela está bastante extensa, né? Então, façam com bastante atenção, com calma, cuidado com a letra bonita, peguem a ficha, né? Ela serve de suporte para vocês em alguma letra que vocês tenham dúvida. Leiam, releiam, vejam, né, se você escreveu a palavrinha corretamente e
fotografe e envia para a dona Vanessa. Estamos iniciando mais uma sequência de atividades. Por isso, continue firme e realizando as atividades com bastante dedicação. Eu espero você para o nosso próximo encontro. Pessoal, então, né, é isso. Eu fico aguardando ansiosa as atividades de vocês, né? Porque eu quero ler aí as histórias de cada um de vocês. Um abraço, fiquem com Deus.